Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, agradecer a Deus por sua vida e por minha vida, agradecer a Deus por esta caminhada na presença de Deus. Quero trazer para você uma reflexão, uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Apocalipse. Sim, no livro de Apocalipse. Está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurados são aqueles que ouvem e aqueles que guardam as profecias deste livro. Ou seja, existem bênçãos para aquele que ouve a palavra de Deus, precisamente no livro profético, que é o livro de Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 1 de Apocalipse e a partir do versículo 9, no qual estaremos aqui falando sobre essa pequena partícula ou essa pequena porção da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, aonde diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança de Jesus. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Meu querido irmão, ouvinte, servo de Deus, eu não sei qual é a luta que você está passando, qual é a dificuldade, qual é o problema. E pode ser que este problema que você está passando seja um problema tão grande que até mesmo você já pensou em várias portas de escape. Você já pensou até mesmo muitas vezes em tirar sua própria vida devido você estar passando por este grande deserto, por este período de caos na sua vida. Quantas pessoas desistem dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos e até mesmo desiste da caminhada na presença de Jesus Cristo, na caminhada ou dentro do plano divino de Deus para a vida delas. Quantas pessoas desistem de servir a Deus, de ter uma família, desiste dos seus projetos, dos seus objetivos, acaba perdendo foco por causa da dificuldade, da tribulação, da perseguição que se levanta. Eu tenho aqui para você um pequeno resumo do que aconteceu com o apóstolo João, o último apóstolo da escola apostólica do Novo Testamento. João, o apóstolo do amor, ele se encontrava exilado na ilha de Patmos, numa ilha no mar Egeu, uma ilha vulcânica, rochosa, vamos dizer assim, uma ilha penal. A palavra Patmos significa mortal. Lá se encontrava o apóstolo do amor, o apóstolo João, aquele que Jesus escolheu para fazer parte da sua escola de apóstolos. João está agora exilado, mas por o motivo mais óbvio que ele poderia estar ali. Ele está exilado, ele foi levado cativo, foi levado para o exílio por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. O que significa isso? João, ele se encontrava ali nas regiões da Ásia Menor, provavelmente na igreja de Éfeso e naquela região, pastoreando aquelas igrejas da Ásia Menor, hoje atual Turquia. E João, ele falava sobre Jesus, que era o Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. E isso levantou, e através disso levantou-se uma grande perseguição contra o seu ministério, porque naquele período os romanos eram considerados como deuses. O imperador romano era considerado como uma divindade em vida, e provavelmente no período do reinado de Domiciano, o apóstolo João acabou sendo preso, acabou sendo levado então para a ilha de Pátimos, por causa que João estava pregando aquilo que ia de encontro com os princípios e a política, a religião, a adoração do seu período e da sua época. Um homem de Deus preso numa ilha, e ele foi proibido, veja bem, foi proibido de falar com as pessoas que ele amava, foi proibido de estar aonde queria, foi levado para bem longe, foi levado para um lugar bem distante, para que ele ficasse distante do seu povo, distante da sua igreja, distante daquilo que ele amava, daqueles que ele amava. Mas uma coisa você tem que entender, está escrito na Bíblia que Deus habita no alto e sublime céus, mas também habita com os quebrantados e contritos de coração. E é nesta ilha, é nesta condição de perseguição, é neste momento da sua vida que João recebe a visitação de Deus, ele recebe a revelação de Deus. Está escrito que João estava ali por causa da perseguição, mas ele se encontrava na perseverança, ele se encontrava também caminhando debaixo de provações, de perseguições, mas se encontrava cristão, se encontrava ali perseguido, restrito em uma certa ilha ou na ilha de Pátimos, mas está para existir alguém que pode segurar o coração de um homem de Deus e impedir que os céus falem com o homem de Deus. É neste lugar solitário que o apóstolo do amor, o apóstolo João, recebeu a visita do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Está escrito que no dia do Senhor, provavelmente num domingo, que era o dia sagrado para a igreja primitiva, que era o dia da ressurreição, está escrito que João recebeu a visitação do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. No domingo, João foi visitado não por aquele Cristo que se encontrava na cruz do Calvário, todo machucado, ferido, cheio de hematomas, não com Cristo que se encontrava chorando quando viu Jerusalém e viu sua incredulidade, não com Cristo sendo colocado, perfurado com a lança. Agora João ele está vendo o Cristo glorificado. Está escrito que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Naquele momento Deus estava chamando João para um particular, estava ali marcando na sua agenda um encontro com o apóstolo João. E nesse momento, João acaba recebendo a grande revelação do livro do Apocalipse, e ele é convidado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para que ele recebesse as revelações e escrevesse as 7 cartas da Ásia Menor. Com tudo isso, nós podemos fazer uma reflexão. Não importa a perseguição, não importa a solidão, não importa a ilha de Pátimos que você esteja. Talvez você está passando por um momento de grande provação, de grande dificuldade, de grande perseguição, de grande exclusão, ou você está se sentindo na ilha mortal e parece que restam poucos dias para que você deixe de viver, deixe de permanecer nos teus sonhos, e talvez você até acredite que já não dá mais nada, que já acabou tudo, que toda perspectiva, que toda esperança e que os seus sonhos, o nosso Deus, ele já te abandonou e que os seus sonhos já foram esquecidos. Mas não, está escrito que nesta ilha, aonde tudo estava dizendo não, aonde todas as probabilidades, todas as possibilidades tinham acabado, foi
Foi nessa ilha que Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, apareceu para o apóstolo João e o chamou para uma obra ainda fervorosa e disse a ele que ele ainda profetizaria, a palavra de Deus, que ele levaria 22 capítulos de mensagens proféticas e que a igreja ainda seria edificada por sua vida, que a igreja seria ainda exortada, direcionada, a igreja ainda seria assistida, a igreja ainda teria o privilégio de ouvir suas pregações, de ouvir sua revelação, que era do próprio trono de Deus. Com isto eu quero dizer, tenha fé, tenha esperança, tenha paciência, que o Espírito Santo de Deus te console nesta ilha de Patmos e que o Espírito Santo de Deus te fortaleça e que você receba o poder de Deus e que você receba o impacto de Deus através desta palavra profética e que você receba a vocação divina e que Deus coloque em você, comece a impregnar em você a palavra profética, a palavra de revelação, a palavra de exortação, a palavra que vai fazer com que sua vida seja transformada, que Deus restaure as suas forças como Ele restaurou as forças do velho apóstolo do amor, o apóstolo João naquela ilha. Pode ser que você esteja nesta ilha e pode ser que as grandes muralhas estão sobressaindo e estão tapando a sua visão física, mas neste momento Deus está abrindo a sua visão espiritual e você está recebendo a palavra profética de Deus, de que Deus ainda tem obra contigo e que Deus ainda vai te levar para a pequena Ásia Menor, para a edificação do povo dele. Deus tem uma palavra ainda para a sua família. Deus tem uma palavra ainda para o seu ministério. Deus tem uma palavra ainda para o seu coração. Esta ilha mortal, ela não vai te destruir, porque este é apenas um deserto que você está passando, no qual você está tendo um aprendizado com Deus, no qual você está sendo vocacionado por Deus para mais esta grande obra na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa te abençoar com esta pequena mensagem, com esta pequena pregação, com este pequeno resumo deste versículo. Jesus te ama e tem uma grande obra na sua vida. Que Deus lhe abençoe. A paz de Deus.